pouquinho a respeito da preguiça. Mas, pastor, o que a preguiça influencia tanto em nossa vida, né? O que a Bíblia fala sobre a preguiça? Gente, eu estou escrevendo um livro falando sobre pornografia, né? Esse tema que é tão pertinente. Eu, fazendo algumas pesquisas a respeito desse assunto, me saltou muito aos olhos a temática de que uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, onde a maioria dos homens cristãos tem acesso a esse tipo de conteúdo, né? Eu já tive problema nesse sentido no passado e eu tomei uma decisão de, ajudar pessoas, porque eu creio que tem pessoas do outro lado que precisam também de uma libertação na área da sua sexualidade, que às vezes são pessoas que estão dentro da igreja, irmãos em Cristo, né? Tem tudo para arrebentar, pessoas que têm boas intenções, mas não conseguem se libertar desse vício maldito. E pasmem, gente, uma da raiz desse problema, né? Eu desenvolvi também um método para que as pessoas pudessem entender a raiz do problema, né? Na minha mentalidade, eu não consigo resolver problema nenhum sem que primeiro eu identifique a raiz daquele problema, né? Então você precisa identificar a raiz do problema. E a preguiça, eu vou te mostrar isso aqui agora, ela é uma raiz problemática, é um problema. A palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo, né? É um problema que pode trazer um outro abismo. E também, como estou citando aqui agora, a pornografia. Às vezes a raiz da pornografia, a pessoa diz, mas é ansiedade, pastor. Não é ansiedade. Às vezes não é ansiedade, né? Às vezes a raiz da pornografia pode ser a questão da preguiça. Eu vou te mostrar isso aqui em termos práticos, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto de uma forma geral, eu quero ler um versículo com você que fala sobre a preguiça. Alguns versículos, né? Primeiro eu vou ler Provérbios capítulo 20, versículo 13, que diz assim, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra, né? Então, aquele que ama a preguiça, com certeza vai ficar pobre, né, gente? Então, isso é um versículo maravilhoso. Nós estamos aqui na palavra de Deus. Toda pessoa que ama a preguiça, ela, consequentemente, vai ter uma vida de pobreza, vai ter uma vida de escassez financeira. Então, se você quer, o primeiro passo para alcançar a prosperidade é você trabalhar, gente. Às vezes a gente vê as pessoas prosperando, pessoas bem-sucedidas, mas a gente não sabe o preço, quanto aquela pessoa trabalha. Eu, por exemplo, estou aqui falando com você agora, eu estou desde 5 horas da manhã, já na atividade, brigando com a cama, né? Tomando aquele banho gelado para começar o dia, para poder falar com você. E essa é a primeira atividade do dia. Vamos trabalhar. Ontem foi até 10 horas da noite e hoje não vai ser diferente, né? Se a gente quer alguma coisa na nossa vida, a gente precisa ir para cima, a gente precisa avançar, precisa trabalhar. Não tem segredo, tem que trabalhar, tem que correr atrás, e a Bíblia está dizendo isso para nós, né, amados? Então, a preguiça, existem 3 aspectos da preguiça: a preguiça espiritual, a preguiça, vai anotando aí, a preguiça espiritual, preguiça física e a preguiça emocional. Então são os 3 tipos de preguiça que eu quero tratar com você aqui hoje, nessa manhã abençoada, nessa manhã que o Espírito Santo preparou para nós, tá bom? Então, 3 tipos de preguiça: preguiça espiritual, preguiça física e também a preguiça emocional, gente. Olha que coisa interessante, né? Quando falamos da preguiça espiritual, a gente está falando aqui daquele espírito que traz o desânimo, aquela opressão no corpo da pessoa. Já viu isso? Eu já visitei pessoas na minha caminhada como pastor, que aquela pessoa não conseguia levantar da cama, aquele sono profundo, aquele desânimo, aquele cansaço, aquela fraqueza, né? Essa preguiça, entre aspas, que tinha uma origem espiritual. E como que eu resolvo essa preguiça, né? Essa falta de energia para cumprir as minhas atividades, para poder cumprir o meu propósito, para poder trabalhar, para poder trazer o sustento, pão de cada dia para minha casa. Então, eu preciso, de alguma forma ali, estar trabalhando isso no campo também espiritual, amados. Amém? Então, a preguiça espiritual, eu posso tentar tratar em outras áreas, mas eu não consigo vencer se eu não tratar isso no campo espiritual, com jejum, com oração,
né? Já aconteceu muito isso comigo, né? Às vezes aquele desânimo trabalhando com vendas, aquele desânimo, aquele dia, aquela vontade de ficar em casa, e eu entendi que aquilo era espiritual, né? Para poder paralisar minhas finanças, para poder impedir que eu trouxesse ali o pão de cada dia para minha família. Então, quando você entende, o primeiro passo é você entender, né, sobre essa questão tão grande, essa preguiça, preguiça de ler a palavra, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de vir para a igreja, mas a preguiça, ela é uma origem, uma raiz maligna que tem paralisado muitas pessoas, né? Então a gente precisa estar atento nessa questão, sim. Outro ponto importante também, então falamos sobre a preguiça na ótica espiritual, né? E também vamos falar aqui na preguiça no aspecto agora físico, né? E quando eu falo do aspecto físico, eu quero citar 2 pontos. Primeiro, o sedentarismo, né, mano? Quando você vive uma vida sedentária, é natural que você não tenha energia para cumprir o seu propósito, que você não tenha energia para poder avançar naquilo que Deus chamou você para você fazer. Às vezes você está assim, pastor, mas às vezes eu não tenho energia para cumprir as minhas atividades diárias. Principalmente você que é mulher que está me acompanhando, né? A mulher, Joel, a Bia que está ligada também com a gente aí, a mulher é aquela correria, já levanta de manhã, já preocupado para fazer o almoço, preocupado para poder, né, já organizar, limpar a casa, e tem que trabalhar, tem que trazer. A mulher hoje também, ela traz também sustento para dentro de casa, ela é aquela mulher que trabalha. Então tudo isso, você precisa de energia para cumprir isso, né? Precisa de energia para poder avançar no tocante a isso. Então, o sedentarismo, que é aquela falta de atividade física, ele traz o corpo nesse estágio de comodismo, nesse estágio de não querer, digamos assim, sair dessa zona de conforto. Então, uma das causas da preguiça também é o sedentarismo. Outra questão que eu posso citar para você aqui no tocante à preguiça já ainda no campo físico, é a falta de vitamina, gente. Às vezes o seu corpo está desanimado, você sente aquele desânimo, aquele cansaço, e isso é uma falta de vitamina, né? Até a minha esposa passou por um problema assim, que ela estava se sentindo um pouco cansada e tudo mais, e quando ela foi no médico, ela viu que estava faltando uma vitamina. O médico fez o exame de sangue, identificou que estava faltando uma vitamina dela, passou a vitamina para tomar. Então, às vezes, pode ser o início de uma anemia também, por exemplo, né? Que você precisa procurar o médico para se tratar, questão do ferro no seu organismo também. Então, tudo isso são questões que você precisa analisar. Olha só, a preguiça no campo físico agora. Então, deixar o sedentarismo de lado, começar a praticar atividade física. Daqui a pouquinho, vou encerrar aqui a live, vou fazer minha caminhada também para começar meu dia. Para começar meu dia não, para dar andamento ao meu dia. A minha já começou já bombada. Então, cuide da sua saúde. Faça atividade física, não viva uma vida sedentária, e também frequente o médico regularmente, faça exame para ver se de repente não está faltando uma vitamina B12, algum tipo de vitamina que está trazendo esse desânimo no seu corpo. Bom, vamos lá. E no terceiro aspecto que eu quero falar com você é também aquela preguiça que é de origem emocional, gente, que ela pode estar de origem de um estresse. Às vezes você está num estresse muito grande no seu trabalho, naquela correria muito grande, uma pressão, muita tarefa, muita atividade, e isso trouxe um estresse para você. O estresse, ele traz o corpo para aquele estágio de ficar sem energia, sem querer fazer nada, né? Outro aspecto emocional também que influencia nessa questão da preguiça é a questão da depressão. A pessoa, quando ela está deprimida, ela não tem vontade, ela não tem energia para fazer nada, ela não tem motivação para fazer nada. Então, é aquela preguiça, aquele estágio que a pessoa, ela não tem vontade de realizar nada, de cumprir nada, né? Então, isso também, a preguiça também precisa ser analisada na ótica também emocional. Então, falamos na preguiça na ótica espiritual, na ótica física e também na ótica emocional, tá bom? E eu quero ler mais alguns versículos aqui que vão tratar essa questão da preguiça de uma forma mais profunda, né? Está em Provérbios capítulo 10, versículo 4 ao 5, diz assim, ó: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes não lhe trazem riqueza, melhor dizendo, né? As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Olha só que coisa interessante, né? Então,
mais uma vez, é a preguiça apontando para uma questão da pobreza. Olha aí, Eclesiastes 10, 18 agora. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira, né? Então, a casa, onde há preguiça, você tende ali ter um desmazelo, né? Um desleixo com algumas questões. Então, cuide daquilo que é seu, né? Cuide da sua casa, cuide do seu carro, do seu ambiente de trabalho. E às vezes a pessoa, quando ela está com essa preguiça, que pode ser de ordem espiritual, física ou emocional, ela não consegue cuidar da casa dela. A casa dela é desleixada, é abandonada, é esquecida, né? Você chega naquele ambiente, você percebe que é um ambiente que está faltando cuidado, né? Como que isso é ruim, né, amados? Quando você chega num ambiente tudo higienizado, aquele ambiente que tem asseado, você vê a presença do Espírito Santo ali, né? Então é importante a gente se atentar para esse aspecto também. Vamos lá, mais um versículo. Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 8. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita do seu alimento, né, amados? Então, a Bíblia também cita o exemplo da formiga. E eu fui pesquisar sobre a formiga. A formiga, ela trabalha 20 horas e descansa somente 4 horas. Só que nessas 4 horas que ela descansa, não são 4 horas sequenciais, não. São 4 horas que elas descansam, mas são 4 horas ali, como é que pode dizer, intercalados, né? Juntando todo aquele descanso do dia das 4 horas. Então, ela trabalha 20 horas por dia para poder juntar no celeiro. E você não sabe, a formiga, ela pega aquela folhinha, leva para dentro ali da sua toca e ela se alimenta daquele fungo, né? Então, se ela não levar a folha para lá, não tem comida, morre de fome. Então, ela trabalha e trabalha muito. Então, a Bíblia nos manda observar a formiga, nos manda olhar para a formiga como exemplo de alguém que trabalha, alguém que corre atrás. Irmãos, não tem segredo, né? Quer avançar, quer vencer, tem que trabalhar em todas as áreas da sua vida. Talvez eu estou falando com você que vai talvez me acompanhar pastoralmente também, e talvez você está reclamando do vida, reclamando da sua situação financeira. Deus está trazendo essa palavra para você, meu amado. Sabe, se você está achando difícil, talvez seja a hora de você arregaçar as mãos e empreender. Se você tem algumas horas aí, além do trabalho que você já faz, para você fazer uma renda extra, ou até mesmo no seu trabalho, fazer aquela compra para vender no seu trabalho, né? Se você tem um carro, tem ali 2, 3 horas, 4 horas disponíveis, você pode fazer um Uber também, né? Quantas são as opções de renda extra que nós podemos fazer? Vender uma paçoca no ônibus, na rua, mariola, não sei o que você vai fazer, mas peça direção a Deus para você ter uma renda extra para complementar o seu orçamento familiar. Então, agora, se nós ficarmos no sofá deitado assistindo Netflix, né? Inclusive o Netflix, ele é um aplicativo que traz essa questão da preguiça à flora, né, gente? A gente entra ali, eu sei porque eu também já assisti alguns filmes lá, né? Mas assim, você senta ali à vontade, você fica relaxado, à vontade de ficar ali, assistindo 3, 4 filmes, e o dia tá passando, a louça tá lá daquele jeito, né? A comida tá sem fazer ainda. Então o Netflix, qualquer tipo de distração no celular, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Outra passagem vai dizer assim, ó, Provérbios capítulo 6, do 9 ao 11. Até quando vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará teu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você, né? Então, o preguiçoso será surpreendido como uma pessoa que é assaltada. De repente a pobreza chega e a pessoa está precisando daquele dinheiro para poder pagar algum compromisso, não tem. Por quê? Porque a preguiça tomou conta, né? Outro versículo também, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Isso aqui é o apóstolo Paulo observando que a igreja, os Tessalonicenses, alguns daquela igreja
não queriam trabalhar, queriam ver as custas dos irmãos, né? E o apóstolo Paulo repugnou isso, ordenou para que eles trabalhassem, para que eles também provessem sustento para sua casa, para o seu lar, bem? Então, nós cristãos, a palavra do Senhor nos orienta para que nós trabalhemos, trazemos o sustento para a nossa casa, que você vai na frente, que você desenvolva alguma atividade para poder promover ali a sua família, para trazer o sustento para a sua casa em nome de Jesus, né? Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, né? Quantas são as pessoas muitas vezes dizem assim: eu queria tanto alcançar isso, eu queria tanto alcançar aquilo, mas a preguiça impede a pessoa de alcançar, né? Netflix, às vezes a pessoa passa 3 horas no Netflix por dia e podia estar pegando essas 3 horas para desenvolver uma renda extra e pagar um consórcio para conquistar um sonho, né? Desenvolver uma renda extra, poder pagar a mensalidade do carro novo, enfim, cara, são tantas coisas que a gente pode fazer para poder alcançar um objetivo, um sonho. Então, pense nisso, reflita sobre isso. A preguiça talvez está matando o seu relacionamento, está matando o seu negócio, está matando as suas finanças, está matando a sua saúde emocional, está matando a sua família, né? Provérbios capítulo 10, versículo 26 diz assim, como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Gente, fala a verdade, né? Para o dono da empresa, você que é empreendedor, contratar um funcionário preguiçoso, meu Deus do céu, é de doer na gente, né? Funcionário preguiçoso, ele está sempre no banheiro escondido, né? O supervisor, o gerente da empresa tem que estar sempre no banheiro procurando ele. Me lembro que eu trabalhei numa empresa que era assim, né? O gerente supervisor tinha que ir no banheiro procurar o cara para poder trabalhar. O resumo da obra foi que ele foi mandado embora, né? Então, não seja esse peso para a empresa que você trabalha, essa pessoa preguiçosa, pé cansado, né? Mas seja uma pessoa que chega somando, chega com energia, chega com tudo para somar, produzir, para deixar o seu melhor ali. Essa pessoa, ela é olhada com bons olhos para as pessoas que trabalham com ela, né? Pessoa que tem energia, que ela vai lá, ela soma, ela produz. Então isso é importante também a gente ter em mente, né? Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então, seja fervorosos, tenha energia, preguiça para a obra de Deus, não. Sábado tem que estar aqui na limpeza, domingo tem que estar aqui de manhã na escola bíblica, à noite no culto. Preguiça não vai a lugar nenhum, tem que deixar a preguiça de lado. Provérbios capítulo 12, versículo 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça. Em outras traduções vão dizer, não assa a sua caça. Mas o diligente dá valor aos seus bens. Amém? Então, olha o que o provérbio está dizendo para nós. O preguiçoso não vai achar a sua caça, amados. Nós precisamos estar atentos em relação a isso. Então, se você quer assar a sua caça, né, literalmente falando, você precisa cair para dentro, você precisa, em nome de Jesus, avançar no tocante a isso e ser um trabalhador, né? Deixar a preguiça de lado, planejar o seu dia. Eu quero falar algumas coisas para você aqui que talvez estão trazendo a preguiça, né? Que estão colaborando com a preguiça na sua vida. Quero deixar alguns pontos aqui. Nós já estamos aí caminhando para o finalmente, para a gente poder encerrar, mas quero deixar esse tópico para você aqui. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar com você é a respeito da desorganização, né, mas uma pessoa desorganizada, a preguiça tende a fazer parte daquela rotina, né? A pessoa que ela quer uma recompensa imediata, falta rotina para ela, falta foco, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A pessoa que ela não tem foco, ela levanta de manhã, ela não tem o planejamento que ela vai fazer no dia dela. Eu, por exemplo, levantei hoje 5 horas da manhã, mas eu já sabia que 6 horas eu teria que estar com você que 6 horas, que daqui a pouco já tem um planejamento, nem que seja na mente para o meu dia, né? Então, nós precisamos ter, ter isso bem resolvido dentro de nós.
tenha planejamento, né? Seja disciplinado, não fique em busca de recompensas imediatas, né? Tenha foco, tenha objetivos para você poder alcançar. A pessoa que não tem objetivo, ela não tem por que levantar de manhã, né? É uma vida triste. Amém, amados? Então, eu quero encerrar aqui esse momento que nós passamos junto. E eu poderia citar inúmeros versículos aqui que falam sobre a preguiça. Provérbios 19:15, a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome, né? Então, Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo que fizerem, façam todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, você tem que fazer com energia, para cima, né? Não de forma desleixada. Provérbios 18:9, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Então, Provérbios 14:23, todo trabalho é árduo, traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Ou seja, não adianta você ficar só falando, você precisa ir para cima e trabalhar em busca daquele projeto. Tem que arregaçar as mangas e ir para cima. Aproveita que hoje é terça-feira para começar esse novo projeto da sua vida com energia, com tudo. Se você entende que essa preguiça ela pode ser de ordem espiritual, ela pode ser de ordem física ou emocional, identifique isso e trate isso o mais rápido possível. A preguiça não pode fazer parte da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer você que esteja presente, né? Nós cremos que podemos alcançar